Algo tentava me arrastar, eu tentei resistir, mas o pior aconteceu. Suas garras eram semelhantes a apêndices, e me arrastaram para dentro de um objeto esférico. Esta é a história de Robert Taylor. Você já se perguntou o que realmente acontece no céu? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. Era uma manhã nublada e fria no dia 9 de novembro de 1979, quando Robert Taylor, um engenheiro florestal de 61 anos, iniciou sua rotina diária. Sem saber, aquela seria uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Enquanto caminhava com seu cão, Lara, pela floresta densa de Deshaun Law, em Livingston, Escócia, Robert se deparou com uma presença estranha que desafiaria todas as suas crenças e deixaria marcas indeléveis em sua memória. O que aconteceu naquele dia, e os detalhes que ele revelaria, acabaria se tornando um dos casos mais misteriosos e enigmáticos de avistamento de OVNIs da história moderna. Taylor, um homem dedicado e pragmático, nunca imaginou que aquilo que parecia ser uma simples inspeção florestal se transformaria em um pesadelo indescritível. Em sua mente, ele sempre foi um homem de ciência, com pés firmes no mundo real. Mas, naquele dia, ele se viu cara a cara com algo que desafiava a lógica, algo que ele não poderia explicar, e que, ao longo das décadas seguintes, alimentaria uma série de discussões, teorias e mistérios não resolvidos. O caso de Robert Taylor foi mais do que um simples avistamento de OVNI. Foi uma experiência que reconfigurou sua visão do mundo e levou a história da ufologia a um novo patamar. O que aconteceria em Deshaun Law naquele dia não seria apenas um encontro casual com o desconhecido. Seria um evento que alteraria o curso de sua vida, deixando-o marcado para sempre, com uma sensação de medo que ele jamais conseguiria afastar. Deixe seu like se você é fã de casos misteriosos e comente se já ouviu falar dessa história. Compartilhe suas opiniões nos comentários sobre o que acha que realmente aconteceu. Robert Taylor, um engenheiro florestal respeitado, trabalhava para a Livingston Development Corporation há mais de 16 anos. A empresa era responsável pela manutenção das florestas e pela gestão ambiental na região. Conhecido por sua honestidade, dedicação e profundo amor pela natureza, Taylor era uma figura admirada na comunidade. Ele tinha uma vasta experiência em proteger o ecossistema local, monitorando as florestas e garantindo que o desenvolvimento urbano não afetasse o equilíbrio natural da área. Naquela manhã, Taylor estacionou sua caminhonete perto da autoestrada M8, que cortava a paisagem escocesa, e decidiu seguir a trilha pela floresta para mais uma de suas inspeções. Ele estava acompanhado de seu cão, Lara, como de costume. Deshaun Law, uma área de vegetação densa, seria o local onde ele passaria o dia, verificando as árvores recém-plantadas que estavam sendo cuidadas pela Livingston Development Corporation. Deshaun Law era uma colina de 217 metros de altura, localizada a cerca de 700 metros a sudoeste da vila de Deshaun, na região de Livingston. Era um lugar isolado, envolto por uma vegetação espessa e um terreno acidentado. A área estava distante da agitação das grandes cidades, o que proporcionava tranquilidade para os que ali caminhavam, mas também lhe conferia um caráter misterioso. Com o tempo, Deshaun Law se tornaria ainda mais famosa, não apenas pelas suas paisagens e sua vegetação, mas por um evento tão inusitado e perturbador que ele ficaria gravado na história da ufologia. Naquele dia, o clima estava especialmente estranho. O céu estava nublado, com uma espessa camada de nuvens que cobria toda a região, obscurecendo a paisagem e criando uma atmosfera tensa e opressiva. Não havia vento, e o ar estava pesado, carregado de uma umidade densa que fazia os sons da natureza parecerem abafados,
quase como se o próprio ambiente estivesse à espera de algo. O silêncio predominava na floresta, mas havia algo incomum nesse silêncio, algo que parecia estar prestes a quebrar. Enquanto caminhava pela trilha estreita, Taylor sentia uma leve inquietação. Seu instinto, algo que ele sempre confiou, dizia-lhe que algo não estava certo, mas ele afastava essas sensações, acreditando que a natureza, com suas variações, poderia provocar tais sentimentos. Lara, seu cão, também parecia estranhamente alerta, andando mais à frente e farejando o ar com um comportamento incomum. A sensação de que estavam sendo observados se intensificava, mas Taylor não conseguia identificar a origem disso. Por volta das 10h15, enquanto seguia a trilha que se estreitava ainda mais à medida que adentrava na floresta, Taylor avistou uma clareira à sua frente. Ele parou e olhou ao redor, sentindo uma estranha sensação de déjà vu, como se algo estivesse prestes a acontecer. No centro da clareira, pairava um objeto esférico. O objeto tinha cerca de 6 metros de diâmetro, e seu brilho metálico era inconfundível, refletindo o pouco de luz que conseguia atravessar as nuvens. O que mais chamou a atenção de Taylor foi o fato de o objeto parecer estar suspenso no ar sem qualquer tipo de sustentação visível, sem suportes, sem fios, sem hélices ou mecanismos que indicassem como ele estava sendo mantido ali. O objeto tinha uma superfície metálica escura e áspera, semelhante à lixa, que parecia absorver a luz ao seu redor. Ao se aproximar, Taylor notou que o objeto não emitiu nenhum som. O silêncio estava absoluto. A cada passo que dava em direção à clareira, a tensão aumentava. Seu corpo sentia como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, e ele se viu parado, sem conseguir desviar o olhar. Os detalhes do objeto eram nítidos, mas havia algo sobre ele que parecia além da compreensão humana. Taylor ficou ali, parado, observando o objeto, sentindo uma sensação de estranheza crescente. Foi quando ele notou algo ainda mais surpreendente. 2 esferas menores surgiram do interior do objeto maior e começaram a se mover em direção a ele com uma velocidade impressionante. As esferas eram pequenas, do tamanho de uma mina marítima, e tinham apêndices metálicos que se estendiam como garras. Elas se moveram rapidamente, de maneira precisa e implacável, como se estivessem se dirigindo diretamente a ele. Antes que pudesse reagir ou tentar correr, as esferas já estavam em suas pernas. Os apêndices metálicos se prenderam às suas calças, e, com uma força sobrenatural, as esferas começaram a arrastá-lo em direção ao objeto maior. Taylor lutou, tentou gritar, mas a força era avassaladora. Ele sentiu uma sensação de paralisia total, como se o ar ao seu redor estivesse sendo comprimido, tornando impossível respirar. O pânico tomou conta de seu corpo, mas o medo era superado pela incredulidade do que estava acontecendo. O cheiro metálico e acre, semelhante a freios queimados, se espalhou no ar, tornando a atmosfera ainda mais densa e opressiva. A sensação de ser arrastado, sem controle algum, fez com que ele perdesse completamente a noção do tempo. A visão ao seu redor ficou turva, e ele não conseguia processar o que estava acontecendo. O medo foi tão forte que ele desmaiou, caindo em um estado de inconsciência. O que você faria se estivesse nessa situação? Comente abaixo, queremos saber a sua opinião. Quando Taylor recobrou a consciência, ele estava deitado na mesma clareira, mas algo havia mudado. Ele se sentia diferente, com uma sensação estranha e desconfortável no corpo. Suas calças estavam rasgadas, e marcas visíveis estavam em suas coxas e no queixo, como se tivesse sido violentamente arrastado pelo chão. Ele tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco e dolorido. Uma sensação de desorientação profunda tomou conta de sua mente, e ele não conseguia compreender o que havia ocorrido enquanto estava inconsciente. Seu instinto o fez procurar sua caminhonete, mas ao tentar caminhar, ele percebeu que não tinha forças para continuar. A sensação de estar sendo observado aumentou. Era como se o ambiente ao seu redor estivesse se fechando. Ele decidiu caminhar para casa,
sentindo cada passo como se fosse uma eternidade. Lara, seu cão, estava ao seu lado, parecendo também inquieta e com uma expressão estranha. Quando finalmente chegou em casa, sua esposa, visivelmente alarmada, o encontrou com as roupas rasgadas e ferimentos no corpo. Ela o levou imediatamente ao médico, que examinou os ferimentos superficiais e observou sinais claros de choque. Mas, estranhamente, ele não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que havia acontecido. O que mais o preocupou foram as marcas em seu corpo, que não podiam ser explicadas por nenhum tipo de acidente. A polícia foi chamada, e ao investigar o local, eles encontraram marcas no solo, em forma de escada, que coincidiam exatamente com a descrição do lugar onde Taylor afirmou ter visto o objeto. Isso aumentou ainda mais o mistério. Como as marcas poderiam estar ali sem uma explicação razoável? O caso foi registrado como uma agressão comum, mas as evidências no local e o relato de Taylor deixaram o caso envolto em um clima de mistério e desconforto. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora para acompanhar mais histórias como essa. Não perca os próximos mistérios. O caso logo chamou a atenção de especialistas e ufólogos. Malcolm Robinson, um renomado pesquisador de OVNIs, considerou o relato de Taylor um dos mais convincentes entre todos os encontros com extraterrestres. A história de um homem respeitado, com um histórico de honestidade e confiança, fazia com que seu relato fosse mais credível. Além disso, as evidências no local, como as marcas estranhas encontradas pela polícia, não podiam ser facilmente explicadas. Investigações médicas sugeriram que Taylor poderia ter sofrido um ataque epiléptico, o que explicaria sua perda de consciência e as alucinações que ele poderia ter experimentado. No entanto, a teoria médica falhou em explicar as marcas físicas em seu corpo e as evidências no local, o que levava a mais perguntas sem respostas. Como poderia um simples ataque epiléptico causar marcas tão profundas e incomuns, sem nenhum tipo de explicação lógica? A teoria de uma experiência extraterrestre foi uma das mais amplamente discutidas. Se Taylor realmente teve um encontro com seres de outro mundo, o que ele experienciou estava além da compreensão humana. A ideia de uma abdução, ou contato direto com uma nave alienígena, fazia sentido para muitos estudiosos do fenômeno, que acreditavam que este caso poderia ser um dos poucos com um relato genuíno de contato com extraterrestres. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora para acompanhar mais histórias como essa. Não perca os próximos mistérios. As teorias sobre o que aconteceu com Robert Taylor eram muitas. Algumas explicações sugeriram que ele poderia ter tido uma alucinação devido ao estresse ou a uma condição médica. No entanto, a natureza das marcas e os sintomas físicos de Taylor não se encaixavam em nenhuma das explicações médicas convencionais. Outras teorias sugeriram que o fenômeno poderia ser o resultado de um experimento militar secreto. A área onde o incidente ocorreu era remota, e os experimentos secretos do governo britânico poderiam ter envolvido tecnologias desconhecidas para o público. Mas nenhuma dessas teorias conseguiu explicar completamente o que Taylor vivenciou. As esferas, o cheiro metálico, a sensação de paralisia e o estado de choque em que ele se encontrava após o incidente pareciam desafiar todas as explicações convencionais. Os ufólogos, como Robinson, mantinham a hipótese de que Taylor realmente teve um encontro com uma nave extraterrestre, e essa teoria parecia ser a mais plausível diante das evidências. Qual teoria você acha mais provável? Comente abaixo. O caso de Robert Taylor permanece um dos mais discutidos na história dos avistamentos de OVNIs. Embora ele tenha falecido em 2007, sua história continua a intrigar pesquisadores e entusiastas de fenômenos inexplicáveis. O caso foi imortalizado em vários documentários, livros e discussões acadêmicas sobre o fenômeno UFO, e é considerado um dos relatos mais confiáveis de contato com seres extraterrestres. Em Deshaun-Moloch, uma placa foi instalada no local do incidente, servindo como uma lembrança do mistério que aconteceu naquele lugar. O caso também inspirou muitas pessoas a explorarem mais sobre a ufologia e sobre o possível contato com seres de outros planetas.
A história de Robert Taylor continua a ser um ponto de referência para aqueles que buscam entender o desconhecido e os fenômenos inexplicáveis que ocorrem em nosso mundo. O mistério nunca será completamente resolvido, mas a história de Taylor continua a fascinar e a inspirar aqueles que acreditam que, talvez, estamos longe de entender a verdadeira extensão do que está acontecendo no nosso próprio planeta. Gostou desse mistério? Inscreva-se, deixe um like e compartilhe com amigos interessados. Se quiser mais vídeos como esse, ative o sininho para receber as notificações.